Seja bem-vindo ao Clube do Livro. E hoje o nosso programa é muito especial. Nós vamos falar sobre Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. E como todo programa, a gente traz um convidado muito especial para falar, dialogar um pouco com a gente, dar recomendação do livro. E assim, fique com a gente até o final, coloque aqui os comentários, coloque os livros que você quer aqui no nosso programa posteriormente. A gente vai dar uma avaliada, quem sabe o seu livro esteja aqui, né? Bom, hoje vai ser o pastor Tiago Henrique, que sempre está aqui nos programas de aconselhamento bíblico. Ele sempre está pelos programas todos, né? Aconselhamento bíblico, Diário de Eva, já teve vários. E ele já é de casa, você já deve conhecê-lo. Se não conhecer, você vai conhecer agora, porque é muito legal. O pastor, ele é casado com a Luana, tem 2 filhos e ele é pastor da Batista Adonai. Tudo bem, pastor? Tudo bem, olá Letícia, olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite de falar dessa literatura do Paul Tripp, que particularmente eu gosto muito, tanto do livro quanto do estilo, né, de escrita do autor. E muito obrigado por esse convite. Eu ainda não participei do Diário de Eva, só para ficar registrado aqui, tá bom? E quem sabe, né? Depois... Mas olha, pelo que eu sei, já tá na lista, hein? Tá cotado. É porque assim, a agenda do pastor é super lotada, né? Aconselhamentos, ele fala sobre livros, fala sobre aconselhamento bíblico, tá aqui no Clube do Livro, que eu acho que eu tive a primazia antes que o Diário de Eva, né? Já tô me sentindo já importante. Mas vamos lá. Pastor, quem te recomendou esse livro? Por que ele é importante? Por que você teve esse primeiro contato com ele? Ok, quando eu comecei a estudar sobre aconselhamento bíblico e comecei a ter esse envolvimento, né, nessa área de literatura, de conhecer autores que até então eu não conhecia, o Paul Tripp foi me apresentado numa lista, né, principalmente por meio da ABCB, das recomendações literárias que eles têm, e eu vi o nome deste livro lá, mas eu nunca tinha parado para comprar ou para ler, né? E é interessante que eu escolhi ler este livro num momento muito específico da minha vida. Quando eu estava trabalhando já em aconselhamento bíblico, servindo ao Senhor nesse ministério, mas eu cheguei no momento do meu trabalho, do meu ministério, onde eu dizia assim, mas como que eu vou ajudar pessoas também tendo certas questões no meu coração, né? Até porque a gente acaba fazendo essas indagações com relação ao trabalho, e ao Ministério de Aconselhamento Bíblico. E sabe quando você entra numa livraria e você fala assim, eu preciso de alguma coisa, eu preciso ser confrontado, eu preciso ler. E aí eu lembrei do livro do Paul Tripp e quando eu olhei e vi lá Instrumentos, né, nas Mãos do Redentor, eu falei, eu quero ler esse livro. Eu não tinha assim, a ideia do que esse livro falava, eu fui com uma expectativa, eu fui com certa indagação. E quando eu cheguei e comecei a ler o livro do Paul Tripp, foi fantástico, assim, porque me surpreendeu de uma forma completamente positiva. Então, basicamente, foi esse o meu contato de uma necessidade de confrontação, de ganhar ali conhecimento específico na área e também de ser edificado pelo trabalho que eu já estava fazendo. Eu achei muito interessante do livro, pela dinâmica de escrita, né, do Paul Tripp. Ele é muito prático e no final sempre tem questões práticas daquele assunto que ele falou. Ele no final coloca até dados de aconselhamento, é muito para conselheiro, parece, né? Que é uma coisa muito restrita ao aconselhamento, mas no final você vai ver, e é para todo cristão, né? Todo cristão precisa aconselhar. Exatamente. Eu gosto muito do Paul Tripp porque particularmente ele foca, que é também a ênfase do aconselhamento bíblico, o coração do homem, né? Então em outros livros, né, O que você estava esperando, eu nunca lembro o nome desse livro em português, do Paul Tripp, que fala sobre relacionamento conjugal, O que você esperava, eu acho que fica em português, como pessoas mudam, né, do Tripp e também do Timothy Lane. E este livro que fala sobre a pastoreando o coração da criança. Então, a ênfase do Paul Tripp na questão da onde devemos focar para a mudança, isso é muito importante. Eu acho que ele traz essa questão prática da coleta de dados, de como você se envolve com a pessoa, mas ele mostra uma perspectiva correta da onde você tem que realmente trabalhar com as pessoas para que você possa investir o seu tempo. Então, essa perspectiva do que é o homem, né, de Paul Tripp, da totalidade, do coração, isso é fundamental e extremamente importante nos escritos dele. Ele fala muito sobre nós sermos embaixadores de Cristo, né? Sim. E até, assim, como cristão, não importa o ministério que você atue, não importa qual a sua função eclesiástica, enfim, todos nós, como cristãos, somos chamados a sermos embaixadores de Cristo. E quais são os elementos bíblicos que isso encarrega, né? Como sermos embaixadores e quais os elementos disso? Sim, uma característica desse livro, Letícia,
diferente de outros livros que ensinam sobre aspectos fundamentais, né, rudimentares aí do aconselhamento bíblico, é um livro, ele chama de ministério pessoal, quer dizer, para todo cristão ler o livro, ser impactado pelo livro e trabalhar para ajudar a vida de outras pessoas também. Então, um impacto na leitura deste livro, que particularmente eu tive, que não foi só um livro onde estava me ensinando em como lidar com os corações, mas é uma dinâmica que enquanto eu lido com o coração do outro, eu também estou sendo lidado. Então, na primeira parte do livro, ele foca muito essa dinâmica do coração, né? Tem até uma figura lá onde tem o coração e os 4 aspectos que a gente vai falar aqui, e tem um band-aid, assim, como que você pode ajudar a pessoa de forma superficial, ou você pode ajudar a pessoa de uma forma mais profunda. E o Tripp, ele nos faz olhar primeiramente por nosso coração, ele faz nos olhar quem realmente somos, que nível devemos lidar, e ele vai falar sobre a identificação com Cristo, a encarnação de Cristo, que depois ele também vai falar do aspecto que é encarnar Cristo para as pessoas, né? Quer dizer, dar testemunho da vida real. E esses 4 aspectos, né? E antes de falar disso, tem uma suposição que o Tripp faz, que eu gosto muito, que ele diz assim: suponha que Deus abra os seus olhos para a ceifa de um mau fruto na vida de um amigo. Quem sabe seja um conflito no casamento e etc. Então a questão que ele coloca é como que você vai se posicionar, como que você vai ajudar alguém a nível do coração. Não simplesmente porque uma coisa que o Tripp coloca é interessante, a maioria das pessoas nos procuram para respostas práticas, rápidas e quase que mágicas, né? Ou seja, me fale como que eu tenho que mudar no casamento. Então, é imediatista, né? Exatamente. Passo 2, passo 3, pronto. E agora o Tripp, ele traz essa ideia de reconhecer o coração, de entender a perspectiva, e aí então ele fala: Deus chamou você para ser um embaixador, para ajudar pessoas nesse nível. Eu acho que essa proposta é muito fantástica porque nos chama a um tipo de relacionamento que particularmente nós não estamos acostumados hoje. Sabe, essa ideia que hoje, de certa forma, cada um tem a sua vida e cuida da sua. E quando o Tripp fala, você vai entrar na vida da pessoa, você vai se envolver com a pessoa, isso é fantástico. E no livro ele coloca 4 palavras que caracterizam esse aspecto de ser um embaixador. A primeira palavra é exatamente o amor, que aí ele fala sobre entrar na vida das pessoas, né? E esse aspecto de entrar é exatamente de você querer saber do problema do outro. E é interessante porque a gente vive num mundo tão rápido, né, de comunicação tão rápida, que é difícil as pessoas sentarem e aquilo que a gente faz, por exemplo, a gente se encontra na rua, encontra na igreja, a gente fala assim, tudo bem com você? Só que ninguém está esperando que você pare e fala, não está, você pode me ajudar? É aquilo que a gente chama na arte da comunicação, que é você manter ali o espaço aberto para que haja essa comunicação. E quando ele fala sobre amar pessoas, e a ideia de você entrar na vida delas é você realmente escutar aquela pessoa. É você realmente querer fazer perguntas para que possa alcançar o objetivo do coração, do que ela está pensando. Um ponto importante disso é que o amor baseia todas as outras coisas, né? Porque ele vai dar o fundamento para você lidar com aquela pessoa de forma bíblica, né? Exatamente. E é interessante que ele baseia esse amor no próprio amor de Cristo, porque a aceitação em que nível? Quando você vai lidar com pecados de outras pessoas, e quando eu falo lidar, é ser um suporte, é ser realmente alguém ser um embaixador. Se você não tem essa perspectiva do próprio amor de Deus para com a sua vida, a tendência é ter um julgamento, né, profundo, drástico, dizer como aquela pessoa pode fazer isso. Então, a aplicação do amor de Deus para a própria vida e depois para ajudar a vida de outras pessoas é importante. Então, quando ele fala do amor, ele fala entre na vida das pessoas, né? Quer dizer, se importe com pessoas, faça perguntas que cheguem. Uma questão também relacionada ao amor é a própria encarnação, encarnar o amor de Cristo, quer dizer, por meio das atitudes práticas e na própria vida mostrar, exemplificar esse amor para as pessoas, tanto pelo próprio testemunho de como o nosso coração foi mudado, o nosso coração foi transformado. E eu lembro, né, lembrando aqui de algumas passagens bíblicas, o apóstolo Paulo fazia muito isso, né? Ele contava como Cristo tinha mudado a sua vida, e ele usava também, principalmente em Coríntios e outros textos, ele fala o que vocês eram antigamente. Quer dizer, mostrando o amor de Cristo ali ativo. A outra questão que ele coloca é identificar com o sofrimento de outras pessoas. Então, há pessoas que estão sofrendo e nem sempre o seu sofrimento é legítimo, mas são reais. Em que sentido? Que há dor, que há situação. Então, o Tripp coloca essa identificação com a pessoa no nível do próprio sentimento de sofrimento que Cristo teve, que ele sofreu na cruz. A outra coisa é alinhar-se
aos planos de Deus. Então, mostrar o amor à pessoa é você mostrar que Deus tem um plano para a vida dela. E esse plano não é aquele plano místico, né? Paul Tripp não coloca nesse nível de dizer, ok, o que vamos fazer para descobrir a vontade de Deus, mas a expectativa que Tripp coloca é, o plano de Deus é que você seja como o filho dele. Romanos 8, né? E isso é fantástico. Então, isso é demonstração também do amor. Isso é interessante, que a gente vê uma progressão nos fatos, né? A gente vê uma progressão no aconselhamento, como você falou no começo, de imediatismo, né? O aconselhamento bíblico, ele não é uma coisa que você estalou o dedo, a transformação veio, né? É linear, é progressivo, tem que ter paciência, é de análise, você tem que estudar. E assim, a gente vê o ministério de aconselhamento bíblico como uma coisa formal hoje em dia, né? Sim. Mas isso fica como um incentivo para você, né, em casa, de você não precisa ser, ai meu Deus, me formei em 4 módulos de aconselhamento bíblico, agora sim vou aconselhar. Não, a palavra de Deus te dá suporte para isso. E esse é um livro que uma boa ferramenta para você começar esse estudo, né? Exatamente. A perspectiva de Tripp é que todos os crentes são chamados para serem embaixadores. Tenho convicção de que é a prática da mutualidade na igreja, né? Admoestai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, servi uns aos outros. Então, o Tripp coloca muito bem isso, que não é um ministério particular. Existe, sim, a formalidade nesse ministério. Quer dizer, de pessoas que são treinadas para isso, preparadas para isso e vocacionalmente trabalham nisso. Agora, a ideia do Tripp, até pensar no ministério pessoal, eu devo me envolver com a vida de outras pessoas, né? Então, o primeiro aspecto de ser alguém que tem consciência, intencionalidade nisso é o amor. Depois ele fala a segunda palavra, que é o conhecimento, que é você conhecer a pessoa. Você entra na vida dela, você a ama, você quer saber do problema e agora você vai um nível mais profundo, você quer saber o porquê ela age daquele jeito, né? E aí então o Tripp coloca que é conhecer o problema real. E aí é interessante que ele coloca assim que a maioria de nós fazemos suposições sobre os problemas que têm acontecido com as pessoas e queremos também dar respostas rápidas. E ele fala que a maioria das suposições vai muito mais no nível de comportamento do que de coração, realmente. E aí, então, a ideia que Tripp coloca é o conhecer a pessoa, é fazer perguntas que não possam ser respondidas só com sim ou com não, mas tem que ser perguntas reflexivas, tem que ser perguntas, né? Um outro autor, eu sei que a gente está falando de Tripp, né? Mas o David Powlison chama, por exemplo, de perguntas raio-x. Né? E acho que o Tripp empresta isso também, essa ideia. Ele coloca no livro várias perguntas que podem ser feitas, categorias de perguntas diferentes, tanto perguntas gerais quanto perguntas específicas ele coloca. E perguntar, Letícia, é trabalhoso, porque você quer descobrir, você quer entender o que aquela pessoa está vivendo, e o Tripp coloca que exige uma interação muito pessoal no nível das perguntas que você faz. Então, por que a pessoa age daquele jeito, por que ela faz aquilo, qual que é a motivação real? E também a ideia é descobrir onde a mudança é necessária. Então, o Tripp ele coloca uma imagem no livro, ele fala sobre situação, resposta, pensamento e motivação. Então, ele faz propositalmente que a nossa ideia, às vezes, é olhar primeiro para a situação e dizer assim, a pessoa só age assim porque ela está nessa situação. Então, ele coloca, né, uma imagem de situação, de resposta, pensamento e motivações, mas na hora de avaliar, ele avalia de trás para frente, digamos assim, né? Ou seja, ao contrário, para que então se possa entender a motivação, para que se possa entender o pensamento, a resposta e aí, por fim, a situação. Por isso, a ênfase do livro é exatamente descobrir o que há no coração da pessoa. Pastor, de acordo com o Tripp, então, como que ocorre esse processo todo, né? Esse processo de mudança bíblica? Ok. As duas primeiras palavras que Tripp coloca no livro, que é o amor e o conhecimento, né? Ou seja, você amar e conhecer a pessoa para ser um embaixador, representar a Cristo, ele coloca que é no nível do despojamento. Ele fala como que a pessoa vai se despojar, então você vai ajudá-la nesse processo. E quando passa para a terceira, e a quarta pergunta é exatamente o revestimento que ela tem que fazer. E aí ele usa mais duas palavras, que é o falar, e esse falar envolve repreender. E aí isso é interessante, porque no processo de aconselhamento, se eu escuto, mas se eu não repreendo, se eu não mostro biblicamente o que aquela pessoa tem que ver, tem que enxergar, o processo não é completo. Porque nós estamos não só preocupados com a atitude, mas principalmente com a motivação do coração.
E aí ele fala como que esse processo de repreensão tem que ser feito. Inclusive ele usa Efésios capítulo 4. E aí você tem que falar em amor, né? Falar a verdade em amor. E aí você tem que mostrar para a pessoa o que ela precisa enxergar. Qual que é a ideia? Porque é interessante que muitas vezes a pessoa não está enxergando, né? Quem passa pelo processo de aconselhamento bíblico, e eu faço aconselhamento bíblico, não só aconselho pessoas, mas sou aconselhado, faço prestação de contas. E é interessante como que a palavra do Senhor nos ajuda a enxergar por meio de outras pessoas aquilo que nós não vemos. E é interessante que a maioria dos aconselhados sempre fazem a avaliação equivocada dos seus problemas. Você pega, por exemplo, o inventário pessoal, isso não está no livro, tá? Uma consideração pessoal. Quando você pega o inventário pessoal, que é uma lista onde nós perguntamos coisas para iniciar o aconselhamento, então aquela pergunta, o que te traz aqui? A maioria das pessoas não sabem responder ou colocam uma coisa subjetiva. E você quer comentar? É que você tá falando e eu tô lembrando do meu aconselhamento. Porque, pra quem não sabe, eu fiz aconselhamento com o pastor Tiago. E é muito real isso, né? Porque a gente vai tendo uma expectativa e a gente acaba tendo outra. Eu lembro que num dos aconselhamentos, eu cheguei lá e tal, e saí chorando da sala, né? Porque a gente começa a ver os nossos pecados. Eu passei uma semana, assim, pensando em várias coisas e me arrependendo e tudo mais. E aí eu cheguei na outra semana e tinha mais pecado pra gente conversar, né? E aí eu fiquei, gente, mas eu mato um monstro, nasce outro, parece desenho de criança, né? Você mata um monstro, aí surge outro muito maior. E o aconselhamento bíblico, na verdade, não é que você vai criar um monte de monstro. É que, na verdade, ele tá mostrando o tanto de coisa que já tem dentro de você e você não enxerga. Exatamente. Vai expor o coração, né? E o Tripp fala a respeito disso, de considerar, quer dizer, o que realmente aquela pessoa precisa enxergar. Porque ela tá tão focada na ira, um exemplo, ela tá tão focada no problema do casamento, que é o que traz angústia, porque que é o palpável para ela ali, mas o que está por trás daquele grito? O que está por trás daquela situação onde a pessoa, sei lá, briga com a esposa, enfim. A outra palavra, ainda falando sobre falar, né, em amor, ele fala sobre a confissão, que é importante as pessoas confessarem. E ele coloca uma frase que mexe muito comigo, que é: quando você confessa, você reconhece que você não está vivendo soberanamente da forma como o Senhor planejou, né? Então isso é importante, o confessar, que até traz o teor da palavra, que é você concordar com Deus que você realmente não está no padrão que Ele estabeleceu. Compromisso, claro. Só um pontinho aqui, que eu já vou fazer um marketing de outro programa, né? A gente teve no Diário de Eva um programa que falou sobre ser vulnerável, né? Que é confissão de pecados. E fala muito sobre isso. Foi a Marcele Quirino que falou, né? E aí a gente conversou muito sobre essa questão de como você mostra a sua dependência a Deus e como você mostra a sua dependência dos seus irmãos, tipo, de ajuda bíblica, daquilo que você não está enxergando com o seu irmão, que é crente, né? Que você confia, que tem respaldo bíblico para te ajudar naquilo, sem ter medo do julgamento, porque você tem que se mostrar vulnerável, você tem que, apesar dos seus pecados, todo mundo é pecador e ele vai precisar te ajudar biblicamente, né? Exatamente. E a última palavra, ainda na terceira, né, que caracteriza um embaixador, ele fala sobre o compromisso. Então, a primeira fase, né, é o revestir aqui, despojar aqui, é o revestir-se. E a pergunta é: para onde Deus está chamando e que direção está essa mudança? É o que Paul Tripp escreve. Quer dizer, você avalia com a pessoa e fala: ok, agora o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, que é o que leva, então, a pensarmos aí na última palavra, né, que é estabelecer, então, a mudança realmente, né? Porque se você não para pensar o que o Tripp coloca, se você faz todo o processo e não tem essa responsabilidade com a sua mudança, e aí até ele coloca o que é de Deus, né, e o que é nosso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a mudança é muito importante aí no processo de falar a verdade. Exatamente. Propor uma mudança para a pessoa, né? A gente tem muito medo, às vezes, de entrar nesse processo, né? Porque é doloroso. Acaba sendo um processo que você vai ter que falar dos seus pecados, aí você vai ter que cumprir as tarefas, porque no aconselhamento tem muito tarefas, né? O próprio Paul Tripp coloca no final do livro uma lista de tarefas que você pode dar para o aconselhado. E essas tarefas você tem que fazer durante a semana e acaba sendo um trabalho árduo, né? A mudança bíblica exige responsabilidade e compromisso, que é um dos pontos que ele coloca. Sim, e só um adendo aqui, quando você fala, por exemplo, em confrontar pessoas, e o Tripp vai colocando os tipos de confrontações que você pode fazer, isso é muito importante. E eu acho interessante essa fala dele,
porque hoje a gente tem um receio tanto de falar dos nossos pecados, mas também um receio de confrontar pessoas. Porque nessa ideia de aceitação, nessa ideia de eu não posso me intrometer, não posso julgar a outra pessoa, né? Essa falácia, né, que o mundo coloca de uma forma completamente descontextualizada. Distorcida. Exatamente. E o Tripp, ele incentiva a confrontar como uma prova de amor, como ser um representante, né, amorosamente, mas poder falar dentro de um processo para que haja mudança efetiva na vida das pessoas. Porque acaba sendo realmente muito amor, né? Porque para você deixar o seu medo da outra pessoa se sentir mal, pro próprio bem dela, né? Porque a pessoa pode achar um pouco, ficar ruim, ficar mal, e você não ligar para isso no momento, mas ligar para a mudança dela. Se importar com a mudança por amor a ela, né? Pastor, dentro disso, a gente falou sobre as tarefas, né, dentro do aconselhamento. Qual que é a importância delas, né? Como que ocorrem essas tarefas bíblicas dentro do... O próprio Paul Tripp fala sobre isso. Mas, assim, você pode até dar seu viés pessoal, já que você é conselheiro. Como que isso ocorre? Como que é essa dinâmica e qual que é a importância? Ok. A tarefa, ela estabelece um plano aí de responsabilidades, e é interessante que o Tripp, ele coloca no livro que essas tarefas não são só para quem está sendo aconselhado ou quem está sendo guiado, né, por uma outra pessoa na palavra de Deus, mas o Tripp, ele coloca como uma tarefa pessoal. Quer dizer, como que eu tenho que me avaliar, como eu tenho que também cumprir tarefas para que eu possa exercer corretamente o ministério de ser um vocacionado, ou de ser alguém ali que representa, um embaixador, na verdade a palavra que ele usa é de Cristo. E aí ele coloca, por exemplo, estabelecer o plano de responsabilidades pessoais, que é a última palavra que caracteriza o embaixador, que é você fazer alguma coisa, né? Então ele diz que é muito importante aquele que quer ajudar outras pessoas, por isso pelo processo de amar, de conhecer, de falar dentro de um plano específico, porque as Escrituras, e o Tripp deixa muito claro isso, as Escrituras, elas nos dão também a filosofia de como nós devemos fazer passo a passo. Isso é importante, né? Ou seja, não é só uma conversa solta para lugar nenhum. Então, quando ele diz da tarefa, ele fala assim, comece por você, porque é um ministério pessoal. Então, se eu vou acompanhar alguém, qual é o plano que eu tenho para a vida dessa pessoa? E aí ele fala para sentar, para fazer os planos dos encontros, das tarefas, das lições, e ele vai colocando algumas ideias ali, isso é importante, depois vocês podem ler o livro. E aí ele também estabelece a responsabilidade em duas partes. Ele fala assim, o que é responsabilidade unicamente de Deus, ou seja, que só Deus pode fazer. Ou seja, por mais que você se esforce, você não vai conseguir atingir isso. E ele coloca qual é a sua responsabilidade. E é interessante essa definição do Paul Tripp, né, essa colocação, porque ele diz que, tem até uma imagem lá no livro, ele diz que a maioria das vezes nós queremos fazer coisas que Deus faz, ou que só Deus faz. Principalmente relacionada à mudança, né? Nós queremos mudar às vezes e querer atingir um nível que não é nosso, mas que é do Senhor. Por outro lado, ele também coloca a irresponsabilidade de pessoas entenderem onde devem mudar, mas ficarem passivas quanto a isso. E essa passividade demonstra também uma falta de entendimento qual é a sua responsabilidade pessoal nesse processo de mudança, né? Ele coloca bem claro, deixa claro no início do livro que ao nível de coração, realmente o Senhor muda ali, né? O seu Espírito que transforma a nossa vida por meio da sua palavra. E ele coloca então, estabelecer esse meio, né? Esse ministério pessoal, e dentre as tarefas que ele coloca, eu gostaria de destacar uma específica, que é a prestação de contas. É uma coisa que eu faço, por exemplo, hoje de manhã, eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz, além, né, foi prestar contas da minha vida para alguém. Então, academicamente. E ele fala que essa prestação de conta proporciona estrutura, quer dizer, você consegue ajudar pessoas a estruturar a sua vida, horários, agenda e tudo mais. Ele fala sobre a direção, quer dizer, a pessoa consegue entender para onde ela tem que ir. Porque é interessante, não sei se você passou por esse processo, vamos saber aqui, vamos inverter aqui, né, Letícia? Normalmente, quando as pessoas elas têm um primeiro envolvimento com o aconselhamento, principalmente quando elas são aconselhadas, elas pensam assim, minha vida está ruim. Foi o que eu pensei. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E eu sempre falo, olha, você está tratando um aspecto da sua vida. Não quer dizer que todas as outras estão ruins. Tá muito pior, você fala. Não é assim, tá? Mas é interessante, né?
que a gente pensa de uma forma geral e fala, o que eu tenho que mudar? Então, naquela euforia de mudar todas as coisas ao mesmo tempo, até de tomar o lugar de Deus, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E é o que o Tripp coloca aqui. E é interessante quando ele fala da prestação de contas como uma atividade, ele coloca, você consegue ajudar a pessoa a ter uma direção específica. Quer dizer, o que você tem que me cobrar? Eu tenho dificuldade em devocionais. Um exemplo. Ok, então me passe seus horários, eu quero indicar para vocês os horários devocionais e tudo mais. Ele fala que a prestação de contas também traz auxílio. Existem mudanças propostas quando a gente passa por aquela questão da consideração que são difíceis. Às vezes contar um pecado para a esposa que comete para ter restauração, contar um pecado para o marido, para os pais, né, enfim, como que ajuda ao abandonar uma prática pecaminosa. Então, o Tripp ele coloca que essa prestação de contas traz auxílio, traz o caminhar junto e você encoraja a vida daquela pessoa. E aí vai, né, na própria palavra, para o último item aí da prestação de contas, que é o próprio encorajamento. Então as pessoas vão ter quedas no processo de aconselhamento bíblico e quando você traz esperança por meio da prestação de contas, o Tripp coloca, você pode encorajar aquela pessoa a continuar servindo, crescendo e vivendo ali para a glória de Deus. Então, eu gosto muito da prestação de contas, incentivo. O Tripp sempre escreve a respeito disso, né, como uma questão muito enfática nos seus livros, e neste livro ele coloca, então, algo bem pontual que faz parte da atividade. E é interessante que isso é para a vida. Não é só para um momento, mas prestar contas faz parte da nossa vida. E o Tripp coloca muito bem isso. É interessante que cria um relacionamento mais profundo, né? Assim, um relacionamento bíblico entre conselheiro e aconselhado, e às vezes cria até uma amizade, né? Na verdade, acho que surge da amizade, né? Exatamente. Você cria um ambiente amigável e cria um relacionamento para vocês caminharem junto biblicamente. Exato. Pastor, é interessante esse assunto, né? É muito engraçado falar algumas coisas com o pastor Thiago, porque a gente fez aconselhamento, né? E assim, agora que eu também tô no ministério, tô estudando, né? Eu tenho que levar a bronca do pastor Thiago, pastor Alberto também, que vocês sempre vêm por aqui. Então, é muito interessante ver como que isso tudo é delineado, né? Como que a gente tem que lidar com o aconselhado, tem uma ética dentro do aconselhamento, a gente tem que ter perspectiva bíblica muito, muito bem aprofundada teologicamente, ter um relacionamento com Deus, a gente tem que orar muito, tem que ler a palavra, assim... Falando da estrutura de conselheiro, né? Que você tem que parar, 2 horas para 1h30, 2 horas, depende do conselheiro, para você estudar o caso, para você ler a Bíblia, para você orar sobre aquele aconselhado. Então, é uma coisa muito bonita. Eu acho que mostra muito do evangelho, de você lidar com pessoas, amar pessoas, estar disposto a ajudar pessoas. E como conselheiro, você receber isso também, né? Você encontrar conselheiros para os seus problemas, porque não dá para aguentar tudo sozinho, né? Eu espero que você em casa esteja entendendo, né? O objetivo também é fazer com que você se avalie, né? Esse livro vai te ajudar muito. A gente só tá dando aqui um trechinho para você sentir um pouco do gosto do livro. E a gente espera que você conte aqui pra gente nos comentários o que você achou desse livro, como que foi a sua leitura depois. Aí é com você. Mas aí, pastor, eu quero que você fale sobre para quem que você recomenda. Por que você recomenda esse livro? Qual que é o diferencial dele? Já que se a pessoa até agora não sentiu vontade de ler, qual que é a sua mensagem agora para ela começar a ter essa vontade? Uau, que responsabilidade, né? Eu indico este livro, eu acho que o subtítulo dele causa impacto, assim, porque ele fala pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então, o foco do Paul Tripp, e isso que me encanta no livro dele, não é mostrar o aconselhamento ou este relacionamento como algo profissional. Quer dizer, eu preciso então ser profissional para poder ajudar pessoas. Não. Sendo cristão, eu sou um embaixador de Cristo. Então, esse chamado para o ministério de cuidar de pessoas, e não importa se você é líder no ministério ou não, se você tem algum ministério específico ou não, mas o fato de você ser cristão, ser chamado pelo Senhor, a salvação, isso dá a você essa responsabilidade, esse também privilégio de poder abençoar a vida de outras pessoas. E é entender que quando você começa a ler o livro trata a outra pessoa, te mostra como ajudar pessoas, mas também mostra o seu próprio coração. E essa ideia de eu estou ajudando pessoas, mas eu também estou neste processo de transformação. Então eu indico este livro para você que quer conhecer mais sobre aconselhamento, para você que quer receber esperança também, né? Às vezes chega, como eu fui buscar isso, né? Num limite ali, no meio onde você quer entender um pouco até o processo do Senhor
de mudança na sua vida, eu indico este livro. E também para se preparar, né, para servir melhor as pessoas e servir melhor ao Senhor e receber aquele chamado por meio da leitura, né? E aquela, talvez não chamado, mas aquela concepção, consciência de que eu preciso me envolver com pessoas, isso é importante, e Deus me confiou pessoas para que eu possa ajudá-las e ser ajudado também. Eu estou andando, né, no mesmo grupo, e não só ofereço, mas eu também recebo de outras pessoas. Pastor, como que esse livro te ajudou no ministério de aconselhamento? O senhor falou que todos os cristãos, né, o Paul Tripp fala isso, todos os cristãos têm essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, de exortar, consolar e tudo mais. Mas como conselheiro bíblico formado e tudo mais, como que isso te ajudou no ministério? Ok, a primeira forma que esse livro me ajudou, Letícia, é de uma forma pessoal, me encorajando para o ministério. Então, até voltando, né, eu sempre volto nisso porque realmente foi essa ênfase. Eu fui buscar uma literatura que não me capacitava. Eu não achava que o Tripp daria uma capacitação, por exemplo. Eu achei que seria uma coisa muito mais pessoal, de reflexão e tal. Mas ele tem esse lado de capacitar, de mostrar os passos, como nós falamos aqui de forma resumida. Mas este livro me trouxe esperança de que eu também estou nesse processo e que a graça para mim, e mesmo pecador e falho, o Senhor me usa para a glória dele. E essa é a vontade de Deus. Então isso mexeu muito com o meu coração. Foi uma Outra ajuda é o foco que o Tripp dá no coração. Eu acho que eu cheguei também no momento do aconselhamento onde eu falei, olha, essas tarefas não têm sido tão eficientes. E esse livro me ajudou bastante. Me ajudou a entender mais a dinâmica do coração. E quanto mais você vai lendo sobre o coração, mais você fica, assim, pensando, eu preciso me aprofundar muito mais para não entender completamente, mas conceber ali de como o coração do ser humano funciona. E o Tripp trabalha muito isso. E até volta ao foco aqui, olha, pare no coração, quer dizer, vá no coração e não simplesmente olhe para as atitudes ou o que a pessoa está fazendo de forma exterior. Então, isso foi um dos encorajamentos que eu recebi com este livro. Muito bom, esse livro é muito bom. E é legal ver que um conselheiro bíblico está recomendando, então já é um meio caminho andado aí para você já ir na livraria, já pedir online, que já sempre tem esse livro. E assim, pastor, foi muito bom conversar com você. É sempre uma honra. Pastor Tiago está sempre aqui conosco. É um homem de Deus, gente. Daí para ver todos os vídeos que ele tá aí, você pode ver no nosso IPPTV, no nosso canal do YouTube. Eu espero que você se sinta motivado e incentivado a ser um conselheiro. Você não precisa estar num ministério formal para isso. Você, como cristão, tem essa responsabilidade de aconselhar biblicamente as pessoas. A gente tem esse desejo que a palavra de Deus seja compartilhada, que vocês entrem num relacionamento profundo com o Senhor, assim como nós fomos edificados, estamos sendo edificados a cada dia, aperfeiçoados em Cristo. A gente deseja que essa palavra seja semeada sempre. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, leia esse livro, desempenhe o seu papel de cristão aconselhando as pessoas, seja um embaixador do Senhor. Afinal de contas, a gente está aqui nessa terra para isso, esse é o nosso propósito. O Clube do Livro, ele tem esse objetivo para que você seja edificado, seja transformado. A gente quer a sua opinião, a gente deseja que você realmente saia feliz lendo esse livro e assistindo esse vídeo. Então a gente fica por aqui, até a próxima semana, e o pastor Tiago com certeza vai ficar com a gente, né, pastor? Sim. Vai ter mais Clube do Livro com o senhor fazer. aqui? Vamos. Eu já falo aqui mesmo. Então sim, teremos. Então fala aí, que livro que vocês querem que o pastor Tiago fale, hein? Coloca aí nos comentários que aí ele vai vir falar com a gente. Gente, muito obrigado, pastor. Agradeço pelo convite, obrigado você por nos acompanhar nesse tempo e que o seu coração fique motivado. E eu só gostaria de só falar uma frase, a final. Muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de ler. Ler é um hábito. Então quando você começa a ler, você cria esse hábito e pense assim que a leitura vai te levar mais próximo do Senhor e conhecer a grandeza e a soberania de Deus e a sua glória. Então leia bons livros e boas literaturas. Exatamente. E se você quer dicas de como ler, como ter vontade de ler, você assiste o primeiro Clube do Livro que a gente fez com o Eduardo Teruia sobre Lite, um guia cristão para a leitura, que eu já fiz o meu jabá aqui já. Você falou, já engatei. Gente, muito obrigado pela sua presença. Fica com Deus e tchau, tchau.